Olá, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Drogavet pelo convite. É uma honra poder palestrar e dividir um pouquinho da minha experiência com vocês que estão assistindo. Então, gostaria de agradecer a Drogavet e agradecer todos vocês que estão aí da sua casa, do trabalho, do carro, escutando, e espero que vocês aproveitem. No final a gente vai ter um tempinho aí para tirar algumas dúvidas e espero poder acrescentar um pouquinho aí sobre o tema com vocês. Meu nome é Maurício Zago Flock, sou médico veterinário, atualmente trabalho na Universidade Anhembi Morumbi, faço atendimento de dermatologia aqui em São Paulo, em alguns hospitais, como o Pet Care e outras clínicas. E o tema que me foi proposto foi um tema de muito interesse para mim. Afinal, eu sou um dermatólogo e gosto bastante da área de endocrinologia também. Acho que são duas especialidades que caminham juntas, né? As doenças cutâneas têm muitas manifestações, as doenças endócrinas têm muitas manifestações na pele e vice-versa. Então, acho que é um tema bem interessante. Bom, então o tema, como falado anteriormente, que a gente falará hoje, serão as dermatopatias associadas ao hiperadrenocorticismo. Tá? Por que é tão importante a gente saber que o hiperadrenocorticismo, assim como outras endocrinopatias também, causam manifestações cutâneas? Primeiro, porque as endocrinopatias representam uma porcentagem de atendimento em torno aí de 8,5% de casos atendidos. Desses 8%, metade delas são casos de hiperadrenocorticismo, né? E lembrar que a associação de hiperadrenocorticismo com as dermatopatias reflete em torno aí de 60% a 90% da casuística, né? Nós que trabalhamos com dermatologia, atendemos muitos animais encaminhados para o serviço. Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor para vocês. Animais encaminhados para o serviço por alteração cutânea. E aí, quando a gente vai verificar, esses animais têm as alterações cutâneas devido a uma endocrinopatia de base, né? E o hiperadreno é uma delas. E para o proprietário é muito importante também, porque além das manifestações como poliúria, polidipsia, que o hiperadreno causa, as manifestações cutâneas incomodam bastante os tutores também, né? Porque o animal chega sem pelo, um odor às vezes mais forte, então a parte estética acaba incomodando eles também. Para começar a montar essa aula, eu queria pegar alguma literatura atual falando da correlação do hiperadrenocorticismo com as endocrinopatias, mas infelizmente não achei nada na literatura novo na medicina veterinária, né? Achei alguns trabalhos na medicina humana falando das manifestações do hiperadreno, vários trabalhos humanos, mas na veterinária nenhum trabalho novo que a gente tenha pego no levantamento bibliográfico. A maior parte deles falam um pequeno parágrafo falando de hiperadreno, mas não especificamente um trabalho aí falando de manifestação cutânea do hiperadreno, né? Falando um pouco agora da ação dos glicocorticoides, então, acredito que todos que estejam ouvindo, mas é bom a gente recapitular. Então, o hiperadrenocorticismo é um aumento da secreção de cortisol pelas suprarrenais, né? Então, o animal acaba tendo um hipercortisolismo. E o grande problema é que esse excesso de glicocorticoide vão causar algumas alterações no organismo.
Então, eles vão ter ação metabólica, o excesso de glicocorticoide vai ter também ação imunossupressora no animal, ele age como um anti-inflamatório, então o cortisol ele é um bom anti-inflamatório, então ele tem ação anti-inflamatória em vários tecidos, e ação em outros sistemas orgânicos também. Para nós aqui, acho que a ação metabólica, imunossupressora e anti-inflamatória são as mais importantes aí, que vão ter bastante correlação com as alterações cutâneas. Falando brevemente, né, eu acho que o intuito maior hoje é a gente falar sobre as lesões cutâneas, então não vou dar tanto enfoque assim ao hiperadreno, né, deixo isso para os endocrinologistas. Mas o hiperadrenocorticismo ele pode ser classificado em hipofisário, hiperadrenocorticismo adrenal dependente ou iatrogênico. O hipofisário normalmente são micro ou macroadenomas hipofisários que acabam aumentando bastante a produção de ACTH e causando toda alteração nas duas glândulas e o hipercortisolismo secundário. O adrenal dependente, o problema está na própria glândula, né? Geralmente adenomas ou adenocarcinomas de adrenais também aumentando a secreção de cortisol. E o iatrogênico são os casos que nós, veterinários ou os tutores, de forma indiscriminada, acabam usando o corticoide de uma forma exógena e aumentando a secreção de cortisol na corrente sanguínea. Os achados clínicos que resultam aí dos efeitos do hiperadreno normalmente estão correlacionados causam um catabolismo proteico, tem ação lipolítica, antimitótica, anti-inflamatória, inibição e proliferação de fibroblasto e colágeno, atrofia pilosebácea e imunossupressão. Lembrar o quê? Que todos os animais com hiperadreno e manifestação cutânea, eles vão ter o quê? Então, alterações sistêmicas e alterações cutâneas. Jamais a gente vai encontrar um paciente com hiperadrenocorticismo, ou seja, com hipercortisolismo, só com lesão cutânea, só com manifestação cutânea. Eles têm que apresentar alterações sistêmicas junto. E aí as alterações sistêmicas são diversas. A gente vai citar algumas aí por cima, mas basicamente como aqui nessa foto, esse cão era um paciente com macroadenoma hipofisário, uma polidipsia absurda, e à direita um cão com hiperadrenocorticismo, né, hipofisário, e as manifestações cutâneas que a gente vai conversar aqui em breve. As manifestações clínicas, então, os sinais sistêmicos, né, os mais clássicos aí importantes, incluem poliúria, polidipsia, polifagia, são animais que podem ter taquipneia também, geralmente são animais que tendem à obesidade, são animais que tendem a serem letárgicos e terem uma astenia muscular, terem uma fraqueza muscular, principalmente por catabolismo proteico. São animais que costumam ter um abdômen pendular, né? Atrofia dos testículos. É bem comum a gente encontrar no exame clínico desses animais, no exame físico, uma hepatomegalia bem importante, além de outros sinais que a gente também encontra. São animais, às vezes, que tendem a ter uma frouxidão ligamentar, são animais que podem ter associado ao hiperadreno ruptura do ligamento cruzado, a dispneia, às vezes por formação de trombo, diabetes associada. Então, são manifestações sistêmicas, né, clínicas variadas e bem significativas. Já as alterações cutâneas e as dermatopatias associadas ao hiperadreno, a gente vai falar aí uma por uma, mas normalmente são animais que tendem a ter a pele muito fina, né, uma pele inelástica, são cães que tendem a ter alopecia,
formação de estrias, principalmente na região abdominal, o ressecamento da pele do pelame, a formação de comedos ou comedões, telangiectasia, petequias, sufusões, hematomas. A gente vai ver em breve cada uma delas e o porquê que elas acabam acontecendo. Outras alterações que a gente vê também, né, são as desqueratinizações, calcinose cutânea, hiperpigmentação, um aspecto que a gente chama de noz moscada, petequias e equimoses por fragilidade capilar, atrofia e hipotonicidade, e uma alteração que a gente vê no nosso dia a dia. Não encontrei nada na literatura que fale sobre isso, mas alguns trabalhos realmente falam, sem muita explicação, e no nosso dia a dia, atendendo os casos de dermatologia, a gente vê também que os animais de pelame longo são animais que têm, quando fazem um padrão de alopecia, tem um padrão que a gente chama de alopecia simétrica bilateral, né? E os animais de pelame curto, o padrão que a gente chama em falacrose e em roedura de traça. A gente vai ver algumas fotos aí em breve sobre esses dois padrões aí de alopecia simétrica lateral, falacrose em roedura de traça e todas as demais que a gente acabou conversando. É bem comum a gente encontrar dermatopatias fúngicas, né? Dermatofitose, piodermite, então infecções bacterianas da pele, nesses cães portadores de hiperadreno, e dermatopatias parasitárias, principalmente a sarna demodécica, né? Eu não sou histopatologista, né? Então, no caso, se tem algum patologista me ouvindo, espero que não esteja falando nada de errado, né? Mas, enfim, os achados histopatológicos dos cães com hiperadrenocorticismo são muito parecidos, para não falar idênticos, a cães com outras dermatopatias, né? O próprio hipotireoidismo, alguns outros hormônios sexuais. E, então, o histopatológico, quando a gente faz a biópsia e envia esse material para histopatológico, os achados eles não são patognomônicos de hiperadrenocorticismo, e sim de uma dermatose hormonal, né? Ou de uma dermatose endócrina. E aí, aliado, vamos pegar o resultado do histopatológico, conciliar com os nossos achados de exame físico, exames complementares, as manifestações clínicas do animal, e aí, em cima disso, a gente vai fechar o diagnóstico. Então, a biópsia para as dermatoses endócrinas, elas têm basicamente o mesmo padrão, né? Então, uma hiperqueratose epidérmica, uma melanose epidérmica, uma queratose folicular, a gente vê também uma atrofia da epiderme, dilatação e atrofia do folículo, atrofia de glândula sebácea, uma telogenização dos folículos pilosos. Então, os folículos pilosos pelo histopatológico tão em telógeno, que é a fase, vamos falar assim, de descanso do crescimento do pelo. Porém, às vezes, quando o patologista encontra mineralização distrófica e um adelgaçamento da derme, isso pode ser sugestivo de hiperadrenocorticismo, né? Mas as manifestações, os achados da histopatologia normalmente são bem semelhantes para as endocrinopatias. E vamos então falar agora das alterações cutâneas, que é para isso que estamos aqui hoje, vocês aí. Essa é a Moa, uma paciente que era nossa da Universidade de Santo Amaro, já há alguns anos. Ela tinha hiperadrenocorticismo. Aqui na foto a gente repara um abdômen bem pendular. Ela era uma cachorra super obesa. E falando um pouco agora de cada alteração, vamos falar primeiro da atrofia cutânea, que o hiperadrenocorticismo ou o hipercortisolismo causa, né? Então, a atrofia cutânea tem os efeitos catabólicos e antimitóticos, que levam à supressão da mitose,
das células epidérmicas, levam também a reduzir o número da atividade e número e atividade dos fibroblastos, né, bem como a degeneração das fibras de colágeno e do tecido fibroelástico da pele. A epiderme fica mais delgada, né, fica mais fina, ela exibe separação do colágeno das fibras elásticas, tendo um enfraquecimento importante aí dessa fáscia muscular de sustentação e uma maior, então, exposição da vasculatura subcutânea. Então, isso vão causar, além da atrofia, outras alterações que a gente vai ver mais para frente, como telangiectasia, esse abdômen pendular, pelo enfraquecimento muscular, e aliado a todas essas alterações que a gente acabou comentando de fibroblasto, colágeno e tudo mais, a gente vai ter aí deposição de gordura nos órgãos abdominais, né? Aqui na foto, então, a gente acaba vendo um abdômen pendular. Todas as fotos, eu vou chamar um pouco mais de atenção para o tema que a gente está falando, para a alteração que a gente está falando, mas a gente vai ver outras alterações também. Então, aqui a ideia seria a gente ver o adelgaçamento da pele, essa pele fina. Com isso, os vasos ficam mais, com um calibre maior em decorrência do hiperadreno, ficam mais evidentes. Então, a pele fica fina, os vasos evidentes, que é o que a gente chama de telangiectasia. Esse animal tem o que a gente chama de comedões, aqui nessa região ao redor do pênis. Aqui à direita, um abdômen bem pendular, uma raça super predisposta que é o poodle. Aqui um outro cão, um Lhasa, com um abdômen pendular. Esse cão foi até uma história engraçada, que foi a proprietária comentava que toda vez que ela saía na rua, as pessoas perguntavam se o animal estava prenho, né? E na verdade não, ele tinha realmente hiperadreno. Esse abdômen pendular que a gente vê aqui, né, isso é em decorrência do hiperadreno. A gente vê uma falacrose aqui nessa lateral do dorso do animal. Então são alterações bem sugestivas de hipercortisolismo. Aqui um outro paciente de grande porte, né, um Rottweiler com hiperadreno. Também a gente repara um abdômen bem pendular, um pelame opaco, um pelame sem brilho, uma desqueratinização. Então aqui uma foto mais aproximada para a gente mostrar o abdômen pendular desse cão. Um pelame opaco, uma desqueratinização. Outro paciente também com abdômen pendular, falacrose, algumas áreas aqui sugerindo um colarete epidérmico, outras lesões em formato de colarete epidérmico que sugerem aí uma piodermite bacteriana. Comedões aqui em região do abdômen ventral, próximo ao pênis. Então, também alterações bem sugestivas, né? A telangiectasia, falando dela um pouco agora mais especificamente, ela acontece pelo adelgaçamento da pele, a pele fica muito fina, né? A gente fala que parece um papel, fica realmente muito, muito fina. Os vasos do subcutâneo ficam todos mais dilatados, um pouco tortuosos, e acabam tendo essa fragilidade cutânea, que também podem predispor esses animais para a formação de petequias, hematomas ou equimoses, né? São animais que tendem, por essa fragilidade cutânea vascular, desenvolverem esses hematomas, principalmente em áreas de coleta, né? Então, o animal vai coletar sangue para fazer teste hormonal, para fazer exames de triagem. É comum, às vezes, a gente reparar que eles têm essa formação de hematomas em local de punção. Então, aqui mostrando novamente alguns casos de telangiectasia, a gente consegue reparar a pele muito fina, né? Bem fininha, e a gente enxergar tudo subcutâneo, os vasos, e algumas estrias também que eles acabam formando, né, nessa região abdominal ou ventral, por essa pele ficar muito, muito fina. Aqui outro caso com estriações, abdômen ventral, telangiectasia, a pele adelgaçada.
aqui à direita, uma foto, acho que mais evidente, né? Então, um abdômen bem pendular, a pele extremamente fina, onde a gente consegue delimitar e enxergar todos os vasos aí do subcutâneo, né? Uma telangiectasia bem importante aí no paciente com hiperadrenocorticismo. Comedões, né, que são os comedos, ocorrem então pela hiperqueratose folicular que o hipercortisolismo causa. As regiões mais frequentes da formação desses comedões são a região perivulvar, a região abdominal e a linha média dorsal, né? Os efeitos, então, antimitóticos dos glicocorticoides causam, além disso, outros distúrbios de queratinização. Então, aqui uma foto de todos os pacientes, então, claro, com hiperadrenocorticismo, abdômen pendular, uma pele muito fina também, com uma telangiectasia importante, os comedões aqui nessa região abdominal ventral, e aqui à direita a foto do mesmo animal, um pouco mais aí aproximada. Existem algumas terapias tópicas, além do tratamento de base que a gente pode fazer para esses cães, para os comedões. Um deles é o peróxido de benzoíla, que é um bom princípio para esse tipo de alteração. Mas o importante é sempre a gente, além de tratar as complicações, a gente sempre tratar a causa de base, que é o hiperadrenocorticismo. A calcinose cutânea é outra alteração aí não tão comum, mas que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia, né? O colágeno e a elastina, depois que eles sofrem aí uma alteração estrutural, eles são alvo de mineralização distrófica, levando então à calcinose cutânea. A calcinose cutânea a gente observa no animais a formação de placas, né? Áreas firmes, duras, principalmente na região abdominal ou a região axilar ou na região ali do dorso, do flanco do animal. A calcinose cutânea ela reflete aí a cronicidade da doença e de um não controle do hipercortisolismo. Então, um animal com o cortisol muito alto por muito tempo, então a cronicidade do hiperadrenocorticismo leva ao aparecimento da calcinose cutânea. Uma coisa interessante em relação à calcinose, um detalhe importante, é que ela pode sumir com o tratamento, o controle do hiperadrenocorticismo, mas não são todos os animais que acabam desaparecendo a calcinose depois do tratamento do hiperadreno. E normalmente são animais, quando a gente fala calcinose, né, normalmente a gente acha que os animais vão ter uma alteração no metabolismo do cálcio sérico, mas não. Normalmente são animais que têm o cálcio e o fósforo sérico normais. Aqui é a foto então de um poodle com hiperadrenocorticismo. Aqui nessa região de abdômen ventral a gente já vê algumas lesões, além de uma falacrose generalizada, um abdômen pendular. E aqui na região axilar a gente observa a falacrose, uma calcinose importante, né? Então todos esses pontos esbranquiçados aqui em decorrência da calcinose secundária ao hiperadrenocorticismo. Aqui uma foto mais de perto, então a gente vê essas placas brancas, um pouco também ao redor eritematosas. Vemos também nesse abdômen pústulas íntegras, mostrando aí que além da calcinose existe uma piodermite associada também, né? A alopecia, que acho que é uma alteração muito importante, já que a incidência é muito alta, em torno aí de 55% a 90% dos cães com hiperadreno acabam desenvolvendo alopecia, é uma incidência realmente alta. Essa alopecia, ela ocorre inicialmente em sítios de pressão, né, como as proeminências ósseas, flanco,
o períneo e a região abdominal, mas com o evoluir, com a evolução da doença, né, essas áreas acabam sendo disseminadas, né. A alopecia, ela normalmente aparece depois das alterações sistêmicas. Então, primeiro o paciente começa a apresentar os sinais clássicos, como poliúria, polidipsia, polifagia, ganho de peso, e em torno aí de 4 a 6 meses depois do início dessas manifestações, onde ocorrem as alterações cutâneas e a alopecia. Então, dificilmente vocês vão pegar um paciente com hiperadrenocorticismo já com alopecia antes de ter manifestação sistêmica. Por isso que a gente comentou, para ter alteração cutânea, tem que ter alteração sistêmica associada. A alopecia, ela pode ser, então, simétrica e bilateral, como conversado anteriormente, principalmente nos cães de pelame longo, mas pode ser um padrão que a gente chama, então, de roedura de traça, onde não é simétrica e bilateral. Uma característica importante em relação à alopecia hormonal em si, né, das doenças endócrinas, e o hiperadreno com certeza então faz parte disso, é que ela preserva, né, ela poupa inicialmente a cabeça e as extremidades, né? Então o animal costuma ter uma alopecia no dorso, no abdômen, mas a cabeça e as patas normalmente estão poupadas, né? São áreas que, por essa regionalização de receptores, nessas áreas, uma pequena quantidade de hormônio é capaz de manter essa área com pelame. Então, é uma característica bem comum das doenças hormonais, essa alopecia que poupa as extremidades, mas não só do hiperadreno, né? A alopecia X também pode ter essa mesma característica. Então, é uma característica de dermatose endócrina, tá? São animais que tendem a ter, então, um telógeno precoce, né? A fase de descanso aí do ciclo de anágeno e telógeno um pouco mais precoce, que isso contribui bastante para essa alopecia. E uma atrofia folicular e da unidade pilosebácea. Então, todas essas alterações acabam levando à alopecia. Aqui um outro poodle, né? Como a gente viu, já sabe que o poodle é uma raça bem predisposta, várias fotos aí de poodle durante a nossa conversa de hoje. Então, uma alopecia, notem aqui o que é importante, é que uma alopecia que está poupando as extremidades. A cabeça dele continua com pelo, a ponta dos membros também, né? Então, as patas dianteiras e traseiras, membro torácico e pélvico continuam com pelo, e a parte do dorso inteiro alopécico, né? Um pouquinho de descamação, uma hiperpigmentação também, são características bem marcantes aí do hiperadreno e das dermatoses endócrinas. Uma outra paciente, uma SRD, uma alopecia importante, né? Essa é um padrão de alopecia simétrica bilateral. Aqui na região do abdômen ventral, ela também apresentava calcinose e hiperpigmentação dessa região. Agora, olhando ela em decúbito ventral, né? A parte ventral do abdômen, com uma telangiectasia importante, uma alopecia importante, um abdômen pendular, e aqui na região inguinal, uma hiperpigmentação com comedões e calcinose cutânea, né? Aqui é a mesma paciente, também para vocês verem um pouco mais de longe, esse abdômen pendular, a telangiectasia e a alopecia. Outra alteração comum que a gente acaba encontrando nesses pacientes é a hiperpigmentação da pele e do pelame, né? A hiperpigmentação da pele, ela acontece em torno aí de 30% a 43% dos casos,
né? E uma das teorias que a literatura levanta é que essa hiperpigmentação cutânea ocorra por um excesso de ACTH, né? E o excesso de ACTH acaba estimulando a melanogênese e aí causando essa hiperpigmentação. Já a alteração do pelame, a gente acaba observando quando iniciamos a terapia efetiva do hiperadreno, quando a gente inicia o tratamento do hiperadrenocorticismo e a gente acaba diminuindo os níveis de cortisol e, consequentemente, às vezes elevando um pouco do ACTH pelo feedback, aí acontece essa hiperpigmentação do pelame. Mas a hiperpigmentação é uma alteração também bem frequente que a gente encontra nesses pacientes. Aqui a gente vê, então, outro poodle com alopecia em todo o dorso, poupando as extremidades, com áreas de comedo, aqui uma hiperpigmentação dessa região dorsal. Aqui à direita o mesmo paciente, então a gente consegue ver as extremidades mantida a pelagem, né, e o dorso completamente alopécico com áreas de hiperpigmentação. Outro paciente, esse eu atendi ontem na universidade, um paciente meu com hiperadrenocorticismo, e brinquei com os tutores que ele seria o modelo da minha apresentação de hoje, né? Um hiperadreno bem clássico, com manifestações cutâneas também bem clássicas. Então, ele é o perfeito hiperadreno e perfeito manifestações cutâneas do hiperadrenocorticismo. Então, a gente nota uma perda de pelagem bem importante, né? Uma falacrose importante em região dorsal, nos membros, uma desqueratinização, onde existe ainda pelagem, um pelame opaco e sem brilho, um abdômen pendular. Então, todas as alterações que a gente conversou aqui agora anteriormente, exceto a calcinose, o Nick apresentava, né? Então, todas as alterações nele. Aqui, vendo também essa falacrose importante, a hiperpigmentação, com uma hiperqueratose, com áreas de piodermite. Então, um caso bem marcante de hiperadreno, com uma telangiectasia também bem severa. Ele atualmente está em tratamento, mas ainda não está com o valor do cortisol ideal, mas a pele, por incrível que pareça, está melhor do que estava. Ela era uma pele muito mais seca, ele tinha crises de piodermite com muito mais frequência. Agora a gente conseguiu dar uma melhorada, mas acredito que conforme ele for melhorando do hiperadrenocorticismo, a gente também vai tendo uma melhora cutânea. As doenças, diria, oportunistas, então relacionadas à imunossupressão que o hipercortisolismo causa, elas são bem importantes, frequentes e alterações que a gente nunca pode esquecer, né? Então, a piodermite é uma delas, né? Esse folículo piloso anormal que o excesso de corticoide causa, essa pele atrófica também causada pelo hipercortisolismo, aliada aos efeitos então imunossupressores dos glicocorticoides, inibição de linfócito T, linfócito B, isso tudo predispõe o animal ao desenvolvimento de piodermite, né? As infecções bacterianas da pele são muito frequentes nesses animais com hiperadrenocorticismo. Aqui a gente vê, então, um paciente com hiperadrenocorticismo, com pústula íntegra, colarete epidérmico nessas outras regiões, outra pústula íntegra. Ele tinha essas lesões na região abdominal ventral, né, mas na região de dorso e outras regiões não tinham lesões. Então, é uma piodermite localizada que acabamos tentando controlar com o uso de mupirocina tópica, com um bom controle, aliado a um shampoo com clorexidine
3%, em uma base emoliente para hidratar também a pele desse paciente. E a gente acabou não sendo necessário o uso de antibiótico terapia sistêmica, né? Apenas com antibiótico terapia tópica ele teve uma boa resposta e, claro, associado ao tratamento do hiperadreno corticino. Aqui outro paciente com um colarete epidérmico aí um pouco maior, pústula íntegra aqui nessas outras regiões. Também era uma piodermite localizada, que a gente acabou tratando também de forma tópica, não sendo necessário o uso de antibiótico terapia sistêmica. Aqui um caso já de uma piodermite superficial mais generalizada, então pústula, colaretes epidérmico, pápulas, o qual a gente precisou realmente, além da terapia tópica, com shampoo com clorexidine, associamos então o tratamento antibiótico terapia sistêmica. Usamos amoxicilina, né, potencializada com clavulanato de potássio, a cada 12 horas, por um período de 25 dias, né? E associado com tratamento tópico com shampoo à base de clorexidine, também base emoliente. Em 3 semanas já tivemos uma boa resposta aí da piodermite e continuamos com o tratamento do hiperadreno. E esse paciente, depois do tratamento do controle do hiperadreno, não teve mais nenhum quadro de piodermite até o momento, né? Até o hiperadreno não estar controlado, ele tinha realmente crises de piodermite de repetição. Toda hora aí vinha com quadro de piodermite. Outro paciente com hiperadreno, né? Agora uma pele, além da falacrose, um eritema importante, uma descamação importante, uma piodermite generalizada, onde também foi necessário a intervenção com antibiótico terapia sistêmica e tópica. Também tendo uma boa resposta em 3 semanas. Nesse paciente acabamos usando cefalexina, uma dose de 30 miligramas por quilo a cada 12 horas, por um período de 3 a 4 semanas. Também houve uma boa resposta. Um caso já aí generalizado, onde a gente não conseguiria usar apenas um tratamento tópico. Foi necessário o uso de antibiótico terapia sistêmica. Outra, aí vamos falar doença, uma dermatopatia fúngica oportunista, é a dermatofitose, né? Então, a dermatofitose no paciente adulto, normalmente ela está correlacionada com fatores de queda de imunidade, né, imunossupressão, e o hipercortisolismo, ele causa essa imunossupressão, né? Então, aqui é um Yorkshire, né, com hiperadrenocorticismo ainda não controlado, chegou veio para o serviço, caminhada para o serviço de dermatologia, com essas lesões exulceradas, alopécicas, e acabamos fechando o diagnóstico em dermatofitose, né? Houve crescimento do Microsporum canis no cultivo desse paciente. Acabou, assim, entramos com um antifúngico sistêmico para eles e fomos observando a função hepática, porque os cães com hiperadreno às vezes tendem a ter aí aumento da fosfatase alcalina, por que a gente chama de fosfatase alcalina induzida. Alguns têm realmente uma hepatopatia esteroidal, mas ele tolerou bem. Usamos itraconazol, uma dose de 10 miligramas por quilo, uma vez ao dia, por 30 dias a princípio, e manipulamos um shampoo à base de clorexidine e miconazol para esse paciente, né? É importante lembrar que a dermatofitose ela é uma zoonose, né? Então, evitar de encostar nesses animais sem o uso de luva e orientar bem aos tutores quanto à possibilidade de transmissão, né? Então, eu acabei colocando esse X aqui nessa mão para lembrarmos dessa particularidade da dermatofitose.
Outro paciente com dermatofitose, onde aqui realizamos o exame de luz de Ude, que pode ser um bom exame de triagem, né? Não é o padrão ouro é o cultivo, né? O micológico desses animais, mas pela luz de Ude a gente acabou evidenciando aí essa reação do triptofano do fungo, que acaba dando essa cor bem forte, bem fluorescente, né? Esse paciente ele tinha hiperadrenocorticismo iatrogênico, né? Por uma anemia hemolítica, e aí pelo excesso do uso de corticoide exógeno, ele acabou desenvolvendo algumas doenças oportunistas e a dermatofitose foi uma delas. Outra alteração que também a gente acaba vendo na rotina é a associação de sarna demodécica junto com o hiperadrenocorticismo, também correlacionado à imunossupressão que esse hipercortisolismo causa no paciente. Então, essa daqui era uma paciente SRD que veio encaminhada para o serviço devido à dermatopatia, não tinha diagnóstico de hiperadrenocorticismo, foi confirmado o diagnóstico de sarna demodécica para esse paciente e, paralelo a isso, fomos realizando os exames de triagem para endocrinopatia, já que ela tinha sintomas compatíveis com poliúria, polidipsia, polifagia, obesidade, um abdômen pendular, telangiectasia. Então, rapidamente a gente também confirmou o diagnóstico de hiperadrenocorticismo e aí fizemos o tratamento para sarna demodéxica com moxidectina. Tá? Teve uma boa resposta e depois do controle do hiperadreno não houve mais nenhum surto adulto. Todo paciente com sarna demodécica na fase adulta, o ideal é que a gente sempre pesquise alguma doença de base que esteja causando imunossupressão. Hiperadrenocorticismo, neoplasias, uso de algumas ou de drogas imunossupressoras. Então, sempre pesquisem no surto adulto se existe alguma causa de imunossupressão e no caso dela, a causa era o hipercortisolismo. Outro paciente, um poodle também com hiperadrenocorticismo, que veio encaminhado para o serviço já com diagnóstico de hiperadrenocorticismo, mas encaminhado devido às alterações cutâneas, né? Esse eritema importante, tinha pústula, colaretes epidérmicos, essa exulceração nessas outras regiões e também foi diagnosticada como sarna demodécica, associada ao hiperadrenocorticismo. Outra paciente, SRD, também com hiperadreno, essa também veio encaminhada pelas alterações cutâneas, ainda não tinha diagnóstico confirmado de hiperadrenocorticismo. Fizemos o diagnóstico de sarna demodécica, e aí fizemos uma anamnese bem detalhada, e aí pela anamnese também vimos que tinha sinais de poliúria, polidipsia, polifagia, obesidade, hepatomegalia, e aí os exames de triagem também sugestivos, e aí com teste hormonal, o grupo da endocrinologia fechou o diagnóstico em hiperadreno. Né? Então, como a gente falou anteriormente, a biópsia desses pacientes que a gente viu nos slides anteriores, eles são bem sugestivos de lesões endócrinas, mas não conseguimos só pela histopatologia falar que é hiperadreno. Então, a biópsia ela nos ajuda, mas ela não confirma o diagnóstico de hiperadrenocorticismo. A gente vê também hiperadreno em gatos, né? E o hipercortisolismo em felinos também causam as alterações parecidas com as de cães, poliúria, polidipsia, polifagia, desenvolvimento de diabetes mellitus associado é muito comum. E aqui nesse paciente da doutora Renata, a gente vê o que a gente chama da síndrome da fragilidade cutânea. Né? A pele desses animais ela fica tão fina, né, pelo hipercortisolismo, que ela pode se romper. Então, aqui na foto da esquerda, a gente vê
a pele muito fina, acabou até realmente rompendo toda uma pele, uma ulceração importante. E aqui, conforme fomos tratando, esse gato era hiperadreno confirmado, foi tendo cicatrização ali da região, e aqui na direita já uma cicatrização praticamente completa. Então, o hiperadrenocorticismo em gatos, ele não é uma alteração tão frequente, mas no dia a dia a gente acaba podendo lidar com essa situação e com essa doença. Vamos falar brevemente do diagnóstico do hiperadreno, apesar de não ser o foco maior hoje da nossa aula, mas são então animais com alterações sistêmicas, que a gente conversou anteriormente, e lesões cutâneas. E aí uma boa anamnese, perguntando em relação a poliúria, polidipsia, polifagia, um bom exame físico, avaliando telangiectasia, se tem abdômen pendular, hepatomegalia, se é um paciente hipertenso, se é um paciente que tem aumento do triglicéridos e colesterol, fosfatase alcalina, trombocitose, uma densidade urinária baixa, as adrenais aumentadas, aí a gente acaba indicando fazer as dosagens hormonais específicas. O tratamento das dermatopatias relacionadas ao hiperadrenocorticismo, claro, primeiro lugar tratar então o hipercortisolismo, e aí a gente tem aí hoje em dia algumas drogas que são usadas para isso, principalmente o trilostano e o mitotano. Então é importante a gente controlar o hiperadreno para aí sim a gente também conseguir controlar as alterações, as dermatopatias secundárias ao hiperadrenocorticismo. Então tem que tratar o hiperadreno, tratar as alterações dermatológicas encontradas, piodermite, seborreia, sarna demodésica, dermatofitose, hidratação dessa pele, e as complicações também que o hiperadreno pode causar em outros sistemas que não só o sistema tegumentar, né? Então, o tratamento da causa de base é o tratamento mais importante. Esse slide eu acho um slide muito importante, que eu acho que a gente pode perder aí alguns minutos, ou ganhar, né, alguns minutos falando sobre ele, porque é muito comum os cães com hiperadrenocorticismo também terem doenças alérgicas, dermatites alérgicas. Então, isso na nossa rotina, de quem atende dermatologia, é muito comum, né? Porque realmente as raças são semelhantes, né? Para hiperadreno e algumas raças que têm também predisposição a dermatites alérgicas. E o que acontece é o quê? O hipercortisolismo que o hiperadreno causa, né? Ele acaba inibindo, ou vamos falar assim, mascarando algumas doenças inflamatórias e doenças alérgicas. E a dermatite alérgica, principalmente, vamos falar da dermatite atópica, tem uma ótima resposta quando a gente usa corticoide terapia. Então, o hipercortisolismo sistêmico, ele acaba inibindo e mascarando aí as doenças alérgicas. Então, quando a gente trata o hiperadrenocorticismo, é comum, às vezes, esses animais começarem a manifestar sintomas de alergia, então, começar a desenvolver prurido, eritema da pele, piodermite secundária à doença alérgica, dermatite alérgica, otite. Por quê? O hipercortisolismo estava mascarando, estava encobertando essas doenças. E aí, à medida que a gente tira o cortisol, o hipercortisolismo desses animais, essas doenças que estavam quietas, elas acabam aí aparecendo e o animal manifestando sintomas. Então, normalmente, a gente avisa o proprietário, né, dos nossos pacientes com dermatopatia alérgica, e que às vezes acabam sendo diagnosticados com hiperadrenocorticismo também,
que depois do início do tratamento do hiperadreno, às vezes a pele desses animais vai descompensar, né? Então, isso não é um efeito colateral da droga que você acabou usando ou escolhendo para tratar o hiperadreno, e sim, na verdade, doenças que estavam lá quietas, sendo inibidas pelo cortisol, que quando você diminui o valor do cortisol, acabam manifestando. Então, é muito comum para nós que atendemos dermatologia essa situação, né? Então, a pessoa vira encaminhada já com o diagnóstico de hiperadreno, mas falar que depois que começou a tratar o hiperadreno, a pele acabou descompensando. Então, sempre lembrem-se disso, porque acontece com uma frequência grande essas alterações. Não só alérgicas, mas inflamatórias. Então, às vezes, animais que têm artrose, dor na coluna, às vezes depois do tratamento da redução do cortisol sérico, acabam desenvolvendo essas alterações também. Aqui, um exemplo de um paciente meu, de uma aluna da universidade. A gente brinca que os pacientes, ou dos nossos amigos veterinários, ou da família, né, eles acabam sempre complicando um pouquinho mais. O Floco é um Lhasa, diagnosticado com hiperadreno, e aí depois de alguns meses do tratamento do hiperadrenocorticismo, a pele já tinha diagnóstico de dermatite atópica, mas depois do tratamento do hiperadreno, a atopia dele acabou dando uma descompensada, muito prurido, uma pele muito vermelha, piodermite de repetição, uma otite importante, então começou a desenvolver otite de repetição, e um prurido aí bem importante mesmo com os tratamentos que ele já estava fazendo antes do diagnóstico do hiperadreno, né? Aqui mais algumas fotos do floco, né? Então, lesões aqui na região lateral aí do dorso, por mordedura, né? Um prurido muito importante, com uma piodermite superficial importante, pápulas, pústulas. Então, o floco realmente, quando foi tratado para hiperadrenocorticismo, a pele deles acabou dando uma parte alérgica, né? A dermatite alérgica acabou dando uma descompensada, né? Nele a gente acabou tendo que usar alguns dias de corticoide, por mais que a gente tentou lutar para não usar o corticoide em decorrência do hiperadreno, mas com outras drogas ele acabou não tendo uma boa resposta, e aí, para tirar da crise, acabamos tendo que usar a corticoide terapia por um tempo curto, e depois voltamos com o oclacitinib, depois de tratar toda a parte da piodermite, e ele teve uma resposta um pouco melhor. A Julie é uma outra paciente, também um caso que acho que vale a pena a gente comentar, de um hiperadreno também de difícil controle, né? E de repente ela começou a manifestar, veio porque estava claudicando do membro torácico, e aí ao exame clínico a gente notou esse eritema importante, com exsudação do interdígito, e a gente acabou diagnosticando então a dermatocidose localizada nessa região aí interdigital da Julie, né? Então são dois pacientes que depois do tratamento, um deles acabou descompensando do quadro alérgico, e a Julie, a gente, de uma forma aí meio atípica da sarna demodésica, essa interdigital, né? Bom, em resumo, acho que eu gostaria de deixar como mensagem aqui no final é que as manifestações cutâneas do hiperadrenocorticismo, elas são extremamente frequentes, né? A gente viu a casuística, mas são alterações muito frequentes, né? Lembrar sempre que para eles terem manifestações cutâneas, eles precisam também terem manifestações sistêmicas, né? Claro, poliúria, polidipsia, polifagia, obesidade, não só alteração cutânea. Então, sempre uma alteração sistêmica e cutânea.
Lembrar que as alterações de histopatologia elas são semelhantes para outras endocrinopatias, elas não fecham o diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Lembrar sempre de tratar, então, a causa de base, né? Encaminhar para quem trata o grupo da endocrinologia, né? Que fazem o tratamento aí do hiperadreno, para quem não trata, e também tratar as alterações secundárias. Não adianta a gente tratar só a pele e não tratar o hiperadreno, né? Já que todas as alterações que a gente viu hoje são causadas pelo hipercortisolismo. Lembrar sempre, então, da imunossupressão que o hipercortisolismo causa e o aparecimento, então, dessas doenças oportunistas, né? Piodermite, dermatofitose, sarna demodécica. Então, lembrar que realmente são animais que tendem a ter uma imunossupressão. E lembrar que as doenças inflamatórias e principalmente os quadros alérgicos, as dermatites alérgicas, depois que a gente começa a tratar o hiperadreno, esses animais podem ter aí uma piora ou aí iniciarem sintomas se ainda não eram animais sintomáticos. Então, acho que isso são pontos bem importantes que a gente não pode deixar de esquecer. Queria mais uma vez agradecer a Drogavet pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco esse tema, que é um tema bem importante e que a gente vai atender no nosso dia a dia. E eu fico aberto a quem estiver assistindo, vocês de casa, né, também obrigado. Casa, trabalho, carro, obrigado para quem assistiu. Eu fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser escrever aqui pelo Zoom, a gente tenta responder agora, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e um bom resto de semana para todos vocês.